Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Vencedor. Eu sou o Glauco Vidal, você que está me acompanhando, muito obrigado por estar me acompanhando. Eu espero que esteja fazendo diferença na sua vida. E este é o penúltimo episódio da série. Semana que vem nós já vamos entregar aqui o último episódio, vai ser um episódio especial. O tema de hoje é vencer requer tempo. Nos últimos 2 episódios nós falamos sobre o processo de cura. O tratamento ele é doloroso, ele pode levar tempo, porque às vezes você fica internado, às vezes demora para cicatrizar quando é uma ferida, uma fratura exposta, por exemplo. Então você tem que passar por todo um processo, às vezes processo de fisioterapia, às vezes processo de quimioterapia, quando é um câncer, por exemplo. Então o tratamento ele leva tempo e te gera alguns sofrimentos. Infelizmente, esse é um processo comum para as pessoas que estão doentes. E eu mostrei aqui para você que também é um processo comum para as pessoas que estão emocionalmente enfermas. Então elas têm problemas aí que foram abertos nas emoções delas e não foram fechados, não foram cicatrizados. Portanto, estão lá, estão latentes e elas precisam passar por um processo de cura para finalmente começar a ter um resultado emocional. E nós vamos falar hoje sobre o tempo. Vencer requer tempo. Olha só, eu tenho 36 anos de idade hoje. Eu comecei a tentar dar certo na minha vida em muitas coisas quando eu tinha 13 anos de idade. Um dos sonhos que eu tinha era o sonho de falar inglês fluentemente. Esse sonho eu conquistei. Eu consegui desenvolver o meu inglês. Hoje eu não só falo inglês fluentemente, como eu sou um professor de inglês. Então muitas coisas na minha vida aconteceram a partir da minha fluência do inglês. Depois que eu me tornei fluente em inglês, eu realizei um outro sonho que também nasceu no meu coração quando eu tinha 15 anos de idade, que era morar fora do Brasil. Eu morei na Inglaterra e aí lá da Inglaterra eu descobri que eu poderia morar ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou voltar para a Inglaterra. E eu escolhi morar nos Estados Unidos. E cá estou eu, morando aqui nos Estados Unidos. Mas eu poderia ter ido morar no Canadá, sem problema nenhum, só que eu escolhi morar aqui nos Estados Unidos porque eu tinha objetivos muito específicos. Eu queria, por exemplo, fazer uma faculdade, um curso universitário, que ele não é oferecido lá na Inglaterra, nessa instituição que eu ia morar, trabalhar e estudar. Então, eu acabei vindo para os Estados Unidos por conta desse curso. Estou aqui no 2º ano de curso e estamos aí chegando na reta final. Então, eu realizei alguns sonhos. Então, vou dar um exemplo para você. Hoje, eu tenho uma empresa de idiomas. Eu sonhei com essa empresa há mais de 15 anos atrás. Inclusive o nome era um outro nome. E hoje ela está acontecendo, finalmente. Ainda não está no ritmo que eu gostaria de estar, porque estou aqui nos Estados Unidos, estou tocando a empresa de longe, mas ela já está acontecendo. A minha empresa, ela vem sendo construída ao longo de muito tempo. E quando eu falo a minha empresa, os processos da empresa. O setor comercial, pedagógico, treinamento de professores, treinamento de vendedores. Então, a empresa ela tem acontecido ao longo do tempo. Levou tempo para eu poder fazer algumas coisas. Eu tenho algumas anotações aqui, eu quero ler para você. Olha só, eu quis abrir a minha primeira empresa aos 18 anos de idade. Tentei com 18 anos, 18 a 20 anos tentei, mas não consegui, não deu certo. Eu quis me casar com a minha primeira namorada aos 20 anos de idade. Eu a conheci com 19 anos de idade e queria me casar aos 20 anos de idade. Ficar um ano ali conhecendo a pessoa, não deu certo. Foi um relacionamento muito conflituoso. Eu descobri vários pontos fracos, vários calcanhares de Aquiles meu que eu tinha que lidar, emoções descontroladas, problema de temperamento, coisas que eu não conseguia ser paciente com a pessoa, era um cara muito exigente, não era ciumento, graças a Deus, nunca tive ciúmes de ninguém, mas tinha várias coisas, eu ficava remoendo, quando tinha uma briga a pessoa me falava uma coisa, eu ficava remoendo aquilo, não conseguia liberar o perdão logo, não conseguia esquecer rápido. Então todas essas coisas foram coisas que me desclassificaram
para poder me casar. Como eu poderia me casar com esse tanto de conflitos, se eu não sabia resolver esses conflitos no relacionamento, no namoro, como eu poderia resolver esses conflitos dentro de um casamento, que era algo muito mais sério? Então acabou que eu não me casei. Então eu quis morar fora do Brasil quando eu era mais novo e não consegui morar fora do Brasil na época, mas não desisti de me preparar, de estudar inglês. Eu quis ser pastor, líder, e eu não consegui durante muito tempo. Levou muito tempo para eu chegar até esse processo onde eu sei que as coisas já estão definidas e eu preciso agora só tocar para frente. O que eu quero dizer para você com isso? Que tudo que você quer na sua vida que é durável, que realmente vai mudar a sua vida e vai fazer parte de quem você é no seu dia a dia, isso requer tempo. Eu não acredito em mudança instantânea. Pode acontecer com muitas pessoas. Tem pessoas que têm extrema facilidade para fazer algumas mudanças. Então a pessoa fala, cara, eu quero malhar. Ela não fica protelando, segunda-feira eu começo. Então a pessoa fala, não, eu quero malhar, e ela simplesmente vai lá, entra na academia, se matricula, e daqui a pouco a pessoa já está malhando, já começa a ter os resultados no corpo dela, e ela faz aqui no estilo de vida. Muitas mudanças são fáceis, outras nem tanto. Então assim, quando eu decidi ir para a igreja pela primeira vez, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão do meu estilo de vida, eu abri mão de drogas que eu usava maconha, eu experimentava outras drogas. Eu era um adolescente, só lembrando, um pré-adolescente, então eu usava lança-perfume, especialmente quando eu ia para as festas, e eu consegui abrir mão disso. Simplesmente falei, não quero mais fazer isso, cara, não quero mais consumir essas coisas, e parei. Só que eu não conseguia abrir mão do cigarro. Eu estava condicionado, meu corpo estava condicionado ao cigarro. Então eu tive muita dificuldade de largar o cigarro, de realmente ali abrir mão daquele vício. E foi muito difícil para mim. Então foi um longo processo. Então eu consegui tomar a decisão de deixar muitas drogas, mas eu não conseguia tomar a decisão de deixar o cigarro. Isso me levou a querer sair da igreja. Porque eu pensava da seguinte forma. Falei, cara, eu já estou aqui na igreja já tem uns 3 meses. Até hoje eu não parei com esse cigarro, ninguém na igreja fuma. Eu me sentia estranho, eu me sentia sujo. E eu falei, cara, eu vou sair da igreja, porque esse não é o meu ambiente, eu estou corrompendo esse ambiente. Então, na minha cabeça, a igreja era um lugar onde todo mundo era santo, ninguém fazia nada de errado. Eu tinha essa ideia de igreja, sabe? Uma igreja totalmente santa, pura. Só que aí, eu tive uma conversa com o pastor. E ele me perguntou, eu falei para ele que eu ia sair da igreja, eu comuniquei, e ele falou, Glauco, há quanto tempo você fuma? Quando você começou a fumar? Eu falei, eu comecei a fumar, eu tinha 8 anos. E ele, quantos anos você tem agora? Eu falei, 14, eu acho que era 14 na época. E ele, então você já tem mais de 5 anos que você fuma, né? Eu falei, sim. Ele falou, olha só, você está há 5 anos fumando. Todos os dias você fuma mais de uma carteira de cigarro, certo? Certo. E aí você quer deixar isso instantaneamente? Aí ele perguntou, você fumava maconha também? Eu falei, sim, fumava, pastor. Inclusive a maconha eu consegui parar de fumar, mas eu não consegui o cigarro. Aí ele, mas você fumava maconha todo dia, você era viciado? Aí eu falei para ele, não, eu fumava maconha quando eu queria fumar, era de vez em quando, eu não fumava todos os dias, várias vezes ao dia, como eu faço com cigarro. Aí ele, pois é. Você está aqui na igreja há menos de 3 meses e você já tem 5 anos que fuma cigarro e agora você quer deixar instantaneamente. Com algumas coisas que você abriu mão, essa atitude sua funcionou, e com outras não. E aí você quer abandonar o seu processo de cura, de libertação, porque você não está conseguindo deixar. Você não acha que você está sendo muito exigente consigo mesmo? Eu falei, poxa pastor, mas aqui é um lugar de pessoas não fumam, pessoas não fazem isso. Ele falou, claro, Glauco, que não fuma. Não fuma porque você está chegando agora. As pessoas que estão aqui, elas já estão aqui há anos. Se você tivesse chegado aqui quando essas pessoas chegaram, você iria perceber que elas passaram pelo mesmo processo que você. Às vezes não era com droga, mas era com outras coisas. Eram pessoas violentas com seus cônjuges, eram pais impacientes. Eles construíram essas coisas na vida deles. A igreja, Glauco, ela não é um centro de santidade. Ela é um hospital. Ela é um lugar que recebe as pessoas, os doentes, e não só medica os doentes, elas tratam dos doentes. Um hospital é um centro de tratamento e não um centro de cura. Então a igreja, eventualmente, a pessoa pode entrar hoje
e ser curada? Pode, mas ela vai fazer um tratamento. Não necessariamente ela vai ser curada. No seu caso, você precisa ser curado nisso ainda. E você vai conseguir deixar isso com o tempo. Então aquele pastor ele foi muito sábio comigo e ele me convenceu de que não era saindo da igreja que eu iria resolver meu problema. Pelo contrário, ele falou, aqui é onde você recebe força, motivação, as palavras de encorajamento necessárias que você precisa para deixar o cigarro, é aqui que você recebe. Se você sai desse ambiente, você não vai ter mais isso. Então, além de continuar fumando cigarro, você corre o risco de voltar para as drogas que você já conseguiu deixar. Porque você não tem mais motivo para poder cortar. Por que você cortou as drogas? Foi porque eu estou na igreja. Ele falou exatamente. Se você sair da igreja, você tem um motivo para voltar para as drogas. Não quer dizer que você vai voltar, mas você pode eventualmente voltar para as drogas. Então tenha paciência consigo mesmo. Não saia da igreja por isso. E ele fez um desafio comigo que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, fique na igreja por 1 ano. Continue tentando parar de fumar. Não seja complacente com o teu erro. Seja paciente consigo mesmo. Você vai deixar. E eu quero que você faça uma oração a partir de hoje. Você vai orar pedindo para Deus despertar em você um nojo, uma repugnação pelo cigarro. Que você consiga abandonar o cigarro sentindo nojo do cigarro. E você vai orar e seja paciente, você vai fazer isso durante 1 ano. Se você conseguir parar de fumar antes, ótimo. Se depois de 1 ano você não conseguir parar de fumar, tentando, aí a gente senta e tem outra conversa e eu te dou até razão para você tocar a sua vida do jeito que você quiser. Mas não desista da igreja antes de 1 ano. E ele me fez esse desafio. E se tem uma coisa que funciona comigo é desafio. Quando a pessoa me desafia a fazer qualquer coisa, eu vou até o fim. Sou sanguíneo. E esse desafio ele foi muito importante para mim, porque ele me levou a entender que a mudança que eu buscava, ela requeria tempo, porque eu passei anos construindo aquele vício. Agora eu tinha que passar algum tempo, um tempo necessário, desconstruindo aquele vício. E ele falou, não é porque você é pior ou melhor, porque você conseguiu deixar a maconha quase que instantaneamente, mas você não deixou o cigarro. Então é assim, não é que você seja melhor ou pior que alguém. Você simplesmente é uma pessoa que está lutando por algo e está aí na batalha e você vai conseguir com o tempo. E isso realmente animou meu coração e aí eu me entreguei de corpo e alma naquela igreja. Então, uma das coisas que os especialistas dizem hoje em dia é que se você quer vencer um mau hábito, não tente cortar o mau hábito de vez. Tente colocar um bom hábito para competir com aquele mau hábito. Então você é um cara sedentário, você é um cara que é viciado em junk food, em comida lixo, né? É hambúrguer, é McDonald's, é cachorro quente, é pizza, é sorvete, é chocolate toda hora, é doce. Você é viciado em junk food. Cara, você é viciado nessas coisas. Então o que você tem que fazer? Você precisa inserir exercício, um estilo de vida saudável. Você precisa se desafiar, sabe? E exercício ele é gradativamente, é paulatinamente. Então você, vamos supor que você está malhando, você não vai para a academia já querer levantar 100 quilos. Não, você vai para a academia, você vai levantar ali os halteres pequenininhos de 1 quilo. Aí o personal trainer vai te falar agora para você levantar de 2 quilos, passado 2 semanas. Daqui a pouco ele vai lá e coloca 2,5 kg. Você vai se condicionando. Daqui a pouco, quando você vê, você já está lá levantando 15 quilos, 20 quilos. Quando você se compara com uma pessoa que está do seu lado levantando 100 quilos, você acha desproporcional. Você fala, poxa, mas o cara está levantando já 100 quilos, cara. Pois é, mas ele está na academia há quanto tempo levantando 100 quilos? Então você não pode se comparar com os outros. A sua mudança ela tem que ser no ponto de vista pessoal. Eu queria parar de fumar porque eu via que ninguém na igreja fumava. Mas o pastor me falou, sabe fulano de tal? Eu falei, sei. Aí ele, já foi fumante, foi viciado. E a fulana de tal, você conhece? Sim, já foi fumante. Fumou por vários anos, ficou na igreja ainda 2 anos fumando. Eu falei, mentira, sério, pastor? Ele, sério. É exatamente isso. Você não tem que se comparar com as pessoas. Se você está em uma academia e você tem um mau hábito, vai fazendo, não desista.
Vai fazendo de pouquinho em pouquinho, vai construindo, constrói. Quando você vê, você chegou em um objetivo onde você jamais pensou em alcançar na vida. Sabe? E daqui a pouco você já vai ver a necessidade. Fala, cara, mas eu tô... então agora eu preciso deixar de comer isso. Porque agora eu tô malhando, então eu tenho um estilo de vida mais saudável, eu tenho um estilo de vida mais assim, mais assado. E você vai inserindo aos poucos ali novos hábitos. Então não queira abandonar um hábito simplesmente cortando um mau hábito. Você vence um mau hábito colocando um outro bom hábito no lugar. Por exemplo, para parar de fumar, eu tive que começar a fazer exercícios físicos. E aí eu descobri que eu poderia substituir o cigarro por, sei lá, uma barra de chocolate ao longo do dia. Comi uma barrinha de chocolate pequenininha, sabe? Um choquito. A necessidade de fumar ela ainda continuava ali, mas era um pouco menos. Então eu fui substituindo as coisas. E eu nem gostava de chocolate. E nem gosto de chocolate até hoje. Mas eu fiz por quê? Porque eu estava colocando no lugar daquilo que ocupava o meu tempo. Uma das coisas que o pastor falou comigo foi o seguinte: Glauco, em qual período do dia você fuma o primeiro cigarro? Eu falei para ele, 6 horas da manhã, quando eu levanto. Ele falou, beleza, você vai mudar esse hábito. Então, ao invés de dar o primeiro trago às 6 horas da manhã, você vai dar o primeiro trago às 6h40 ou 7 horas da manhã. Eu falei, poxa, pastor, mas aí não é fumar do mesmo jeito? Ele falou, mas agora você está falando para sua vontade que não vai ser na hora que ela quer, vai ser na hora que você quer. Então, você já está ali começando a gerenciar a sua vontade. Então, ele fez muitas coisas assim comigo. E chegou um dia que eu simplesmente acordei, isso depois de quase um ano, eu acordei e senti nojo do cigarro. Fui tentar dar um trago no cigarro, comecei a tossir, o meu organismo ele já não recebia mais o cigarro da mesma forma. E aí eu parei de fumar totalmente, isso há mais de 20 anos atrás. Mas eu ataquei esse vício, se eu não tivesse atacado, a coisa não teria acontecido. Então, vencer não é instantâneo. Vencer requer tempo. Eu não sou muito a favor das pessoas que chegam em uma igreja, por exemplo, hoje, as pessoas chegaram em uma igreja, que foi o meu caso, e aí as pessoas já começam a receber bênçãos e vitórias atrás de vitórias e bênção atrás de bênção. Eu não sou muito a favor disso. Sabe por quê? Porque quando você chega em uma igreja, ou você chega em uma clínica de reabilitação, ou você chega em qualquer lugar, em uma terapeuta, a primeira coisa que você vai precisar fazer é se desconstruir. Não é se construir. Você vai precisar tirar muito lixo, toneladas e toneladas de lixo emocional da sua vida, para finalmente, depois que o espaço estiver limpo, você conseguir colocar ali novas coisas. Você compra uma casa. Essa casa está abandonada já há 10 anos. E os moradores deixaram um monte de coisa dentro dessa casa que virou lixo. As pessoas invadiram, né? Colocaram lixo ali na casa. E as pessoas dormiam na casa. E bituca de cigarro. E fazia as suas necessidades ali. A casa está fedida. A casa está cheia de lata de cerveja, resto de droga, camisinha. E aí você vai para essa casa e já vai trazer os seus móveis, as suas mobílias para dentro dessa casa, sem tirar o lixo dentro dessa casa, sem tratar da casa, sem cuidar da casa. Você não vai fazer isso. Você vai pegar aquela casa que é velha e você vai começar a restaurar aquela casa. Lavar a casa, limpar o chão da casa, vai desinfectar a casa. E aí depois que a casa estiver bonita, você vai pintar a casa, fazer uma reforma. E aí depois disso que você vai começar a trazer aquilo que você tem que é de valor. São coisas valorosas, preciosas para você. É a sua geladeira que você ralou para comprar. É a sua TV bonita de LED que você ralou para comprar. É o seu sofá retrátil que você colocou ali, que era um sonho seu, sua poltrona. Aí você vai montar a sua sala, a sua cozinha, o seu quarto. Mas tudo isso depois que você tiver tratado daquele espaço. Então a sua vida é a mesma coisa. Como você vai colocar um monte de coisas novas na sua vida se você não tratou? Aí você chega na igreja hoje, por exemplo, se você vai buscar a igreja como uma alternativa de mudança para a sua vida, você chega na igreja hoje e aí você quer já encontrar a mulher da sua vida, quer encontrar bênçãos, quer ter sua casa, ter o carro, sabe, ter uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso. Só que peraí, e os lixos que estão dentro de você? Você vai colocar pessoas novas para substituir pessoas velhas? Para poder curar você?
Quero falar uma coisa muito séria para você. Ninguém cura você. A sua cura e o seu tratamento, ele depende integralmente de você, exclusivamente de você, única e exclusivamente de você. Ninguém participa do processo de cura com decisão. É você que entra com a decisão. As pessoas entram com a ajuda, com os aconselhamentos, com os direcionamentos, com os desafios, mas você entra com a tua vontade e com a sua decisão. E outra coisa, digo mais, você precisa pagar um preço por esse processo. Se você quiser um bom psicólogo hoje em dia, um bom terapeuta, você vai pagar um preço assim justo pelas sessões que você vai fazer com essa pessoa. Às vezes a pessoa vai simplesmente te ouvir. Você vai para o consultório dela, você vai sentar no divã e ela vai só te ouvir, você vai só falar. E aí você pode até pensar na sua cabeça imatura, poxa, mas eu estou pagando aqui R$400 em uma sessão só para a pessoa me ouvir? Nossa, mas isso aí eu faço com qualquer pessoa. Uai, se você faz com qualquer pessoa, então por que você não fez e não se curou antes de ir para o terapeuta? Não, você não está só ouvindo. Enquanto você está falando ali com essa pessoa, você está tirando de dentro de você o lixo. Você está colocando o lixo para fora. Você está desabafando. A pessoa me magoou, a pessoa me machucou, e eu fiz isso, fiz aquilo. Você está tirando para dentro de você. E o psicólogo, o terapeuta só está ali no divã ouvindo você e fazendo perguntas bem pontuais só para poder guiar você nesse desabafo, nessa faxina emocional que você está fazendo. Então, tudo que você quer construir na sua vida tem que passar pelo teste do Inmetro. Sabe qual é o teste do Inmetro? É aquele teste de controle de qualidade. Tudo que é durável que você compra, os bens de consumo que você compra, que é durável, tem que passar por controles de qualidade. E o Inmetro é o órgão regulador da qualidade aí no Brasil, por exemplo. Eu falo aí no Brasil porque eu estou aqui nos Estados Unidos. Então o Inmetro, ele é esse órgão. Uma vez eu vi um teste de controle de qualidade muito legal em um canal de TV aí no Brasil, que era assim, sabe essas cadeiras de plástico, essas cadeiras brancas, que vende aí em tudo quanto é tipo de lugar, inclusive até em supermercado? O Inmetro pegou algumas marcas dessas cadeiras e fez um teste e colocou um monte de peso em cima dessas cadeiras. E aí a ideia era, a cadeira que suportasse mais peso e não quebrasse, ela poderia até dar uma entortada, mas ela não podia quebrar. Então a cadeira que ela aguentasse mais peso e não quebrasse, era a cadeira que estava pronta para ir para o mercado. Você sabe quantas marcas passaram no teste? Creio que 2, de várias marcas, eu acho que 10 ou 11 marcas. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você chega em um psicólogo, um terapeuta, em um coach, numa igreja, um pastor e um líder, você vai passar pelo teste. Antes de você receber um cônjuge novo, de você receber uma casa nova, um carro novo, você precisa passar por um teste para você ver se você tem emoção para suportar esse peso que vai vir para cima de você. Porque você fala, poxa, mas uma esposa não é um peso. Tudo que é bom representa peso. Uma geladeira não é bom, mas ela é pesada para colocar em cima de uma laje. Se a laje não tiver estrutura, a laje vai desabar. Uma mesa não é bom, mas ela tem peso. Uma TV, um sofá, um fogão, um armário, até coisas menores, batedeira, liquidificador, todas essas coisas têm um certo peso. Só que essas coisas elas fazem toda a diferença dentro de uma casa. Por quê? Porque elas facilitam a sua vida. Então essas coisas são muito boas, mas elas só podem ser colocadas em cima de ambientes que têm estrutura para suportar o peso. Você é a mesma coisa. O que adianta você ganhar uma esposa maravilhosa, um esposo maravilhoso, mas aí quando chegarem as primeiras demandas, ou seja, a pessoa precisa de tempo, a pessoa precisa de diálogo, a pessoa precisa desabafar, a pessoa precisa que você trabalhe menos para poder dar tempo de qualidade para ela, para poder ir ao restaurante, ter uma vida de lazer, para poder dar atenção para os filhos. E aí você não tem a estrutura. Você não consegue oferecer nada disso com a pessoa. E aí você acha que você é bom demais porque você trabalha, dá tudo, coloca tudo dentro de casa, mas você não dá as coisas que são essenciais para o relacionamento. E aí o casamento acaba. Por quê? Porque você não estava preparado para receber esse peso em cima de você. Então tudo que é bom representa um peso. Existe um verso na Bíblia que diz que
A quem mais é dado, mais é cobrado. Enquanto mais coisas boas você tem na sua vida, mais cobrança você tem, mais pressão você tem. Por exemplo, você quer ter uma empresa com 1.000 funcionários. Você sabe o que é pagar o salário de 1.000 funcionários? Você sabe o que é funcionário saindo, querendo processar você porque achou que você foi injusto? É administrar problema. Então, quando você tem uma empresa de 1.000 funcionários, você é um cara bem de vida, você mora bem, você tem um carro legal, você viaja. Só que você tem muitos problemas para resolver dentro daquela empresa. É funcionário querendo processar você, é funcionário roubando, é o imposto que o governo aumentou, é férias que você tem que pagar, é 13º. Ou seja, ter tudo isso, ter tanto de responsabilidade, exige que você tenha uma estrutura. Então não é simplesmente ser empresário, não é simplesmente ser um marido, não é simplesmente ser um pastor. Hoje eu sou um líder, mas por que eu sou? Porque eu tenho marcas, porque eu passei por os problemas, alguns eu falhei, outros eu resisti, outros me ensinaram, outros eu aprendi e eu tenho grandes marcas na minha vida. E por isso hoje eu tenho credencial, as minhas credenciais são as minhas cicatrizes. Eu tenho credenciais para poder dizer que eu posso fazer algumas coisas. Hoje eu sei o que é ter uma empresa, e a minha empresa está dando certo, ainda que ela não tenha 1.000 funcionários ainda. Mas por que está dando certo? Porque eu já fali outras 2 empresas. Eu já dei errado nas 2 empresas. E eu dei errado e eu tive que saber por que eu dei errado, aonde eu falhei. E aí eu descobri que eu estava falhando em muitas coisas. E aí, hoje eu já não cometo mais os mesmos erros, e, consequentemente, essa minha empresa já durou mais tempo do que as outras 2 empresas que eu já tive. Então você entende que depende muito de você? Então é o que eu falei, tudo que é bom, que é durável, leva tempo. Passa por um processo de construção, passa por um processo de controle de qualidade. Você não planta laranja hoje e colhe amanhã. E o melhor, você não planta laranja e colhe banana. Você planta algo que você vai colher. Então, se você planta alguma coisa, você vai colher. A geração dos anos 2000 não entende isso. A galera que nasceu aí nos anos 99, 2000, em diante, não entende isso. Porque é a geração da tecnologia, onde tudo é muito rápido, onde o fast food sai rápido, tudo é fast, tudo é rápido. Eles não entendem que as coisas que são duráveis, que são valorosas, que fazem realmente a diferença na sua vida, elas passam por um processo do tempo. Hoje tem pessoas aí, tem meninos de 12 anos, meninas de 12 anos, só porque já tem os seios, né? Já tem um corpinho formadinho, que ela acha que ela tá pronta para namorar. Só porque ela olha no espelho, ela vê os peitinhos dela, né? Ela se vê bonitona e ela acha que ela já tá pronta para namorar. Tem um menino, porque só porque saiu da puberdade, ele acha que ele já tá pronto para namorar. E ele não está pronto para namorar. Está numa idade, esta idade é propícia para quê? Para estudar, brincar, lazer, pequenas responsabilidades dentro de casa. E aí eles querem atropelar todo o processo e já ir direto beijar na boca. Então eles não entendem isso. Então, nada é do nada. Nada é do nada. Quando você vê um excelente jogador de futebol, por exemplo, não pensa assim, poxa, mas esse cara, né? Que cara sortudo. Não é sortudo. Esse cara, a maioria, pelo menos no Brasil, a maioria dos jogadores de futebol vieram da favela. E esses caras são muito disciplinados. Não existe ninguém mais disciplinado do que as pessoas que praticam esportes. Estas pessoas, elas passam horas treinando, elas deixam de comer coisas que elas gostam de comer, elas passam horas em CTs, que são centros de treinamentos, elas passam horas fazendo academia, horas malhando, horas levantando peso, horas treinando jogadas. Às vezes você está assistindo um jogo de futebol ali, você vê uma jogada linda, maravilhosa, que parece que foi ensaiada. Não é que parece, ela foi ensaiada. As pessoas fizeram aquela jogada ali várias vezes. O cara deu aquele chute no gol ali várias vezes. Ele fez aquele gol e ele errou aquele gol várias vezes para ele chegar em frente ali à TV e fazer aquele gol. Aquele lá só é mais um dos chutes que ele está dando, das centenas de chutes que ele já deu. Só que para você, é a primeira vez que ele deu aquele chute e ele é um gênio porque ele fez aquele gol. Mas mal sabe você que ele está treinando há dias, há meses, às vezes há anos treinando uma jogada. Às vezes você nasce com um talento natural para fazer alguma coisa, mas agora você precisa desenvolver o seu talento.
colocar o seu talento dentro de um sistema de disciplina, onde você vai ter que treinar, onde você não vai mais poder comer o que você quer comer, porque vai atrapalhar na tua performance, onde você não vai mais poder fazer exatamente o que você quer fazer enquanto você for esse profissional, porque vai atrapalhar no teu desempenho dentro de campo, ou dentro de quadra, ou dentro do octódromo, ou dentro do ringue, enfim. Então nada é do nada. Quando você vê um jogador ganhando rios de dinheiro, poxa, mas deve ser muito fácil ser um jogador. Nada é fácil na vida. Um jogador, ele passa horas e horas e horas treinando, assim como o médico também, né? Anos estudando, anos fazendo residência, sabe? Então, assim, cada um tem a sua função. Por que que um jogador é o que é, por exemplo? Porque ele passa muitas horas do dia dele só fazendo aquilo, só treinando aquilo, tá? Então, querer é algo muito simples, tanto que é algo livre. Todo mundo é senhor das suas vontades, todo mundo quer alguma coisa. Se você perguntar para uma pessoa, a pessoa ela quer ter uma casa, ela quer ter um carro, ela quer morar bem, ela quer viajar, ela quer... Agora, pagar o preço necessário para fazer essas coisas, aí já são outros 500. Todo mundo quer alguma coisa, mas somente o querer não é suficiente para conquistar. Tudo de valor que queremos na vida, sem exceção, temos que pagar um preço que equivale à qualidade daquilo que a gente quer. Eu não estou falando aqui de pagar um preço financeiro apenas, monetário. É um preço, às vezes, de tempo. Você quer um filho que tenha as emoções saudáveis, um filho inteligente, esperto, bonito, você tem que passar tempo cuidando dele, cortando a unha, cortando o cabelo, ensinando ele, brincando com ele, dando tempo de qualidade para ele. Porque senão você vai ter um filho desajustado, emoção desajustada. Tem muitos pais que fazem, sabe o quê? Eles passam um ano judiando do filho. Aí quando eles mais precisam do filho, um filho equilibrado, que era para eles ter um filho que faz faculdade, que arrumou uma namorada, noiva, casa, um filho centrado, agora o filho vai ter um neto, vai dar ali prazer para os avós. Não, aí agora o filho dele virou drogado, o filho dele virou homicida, e o pai agora tá ficando velho, é o tempo que ele mais precisa de paz, e ele não tem. Por quê? Porque ele não investiu. Ele maltratou o filho, ele não cuidou do filho, ele humilhou o filho, ele negligenciou as responsabilidades, deixou o filho fazer o que queria, deixou o filho assistir televisão até a hora que queria, comer o que queria, sair com qualquer tipo de pessoa. Agora está pagando o preço, agora está ficando velho, é a época que mais precisava de paz, é a época que mais tem problema. Está visitando o filho na prisão, está tendo que saber que filho matou pessoas. Infelizmente, eu vivi isso dentro da minha própria casa. O momento que a minha mãe mais sofreu na vida foi quando ela já estava ficando velha. Meus irmãos, 3 irmãos presos. Por quê? Porque ela e o meu pai negligenciaram na nossa educação. Aí você pode falar, mas como é que você não deu trabalho? Quem te disse que eu não dei trabalho? Quem te disse? Eu dei trabalho, eu usei drogas, eu fui rebelde, eu dei trabalho para minha mãe. A diferença é que eu, no meio do caminho, encontrei pessoas que me ajudaram e eu tive um ponto de mudança na minha vida. Então, se você começar a namorar com uma pessoa, por exemplo, a pessoa é linda, é maravilhosa, exatamente aquilo que você idealizava, você vai ter que pagar um preço para cultivar essa pessoa, tá? Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que administrar os conflitos. Isso vai exigir que você seja paciente, tolerante, equilibrado no seu trabalho, no seu lazer, nas suas amizades. Se você é aquele carinha que arruma uma namorada, noivo, fica aí jogando videogame, fica aí jogando futebol, nada contra jogar essas coisas. Mas se você jogava todo dia, bonitão, agora você vai escolher um dia que você vai fazer essas coisas, porque agora você tem pessoa para dar atenção. É assim que funciona a vida. Então muitos homens encontram mulheres lindas e maravilhosas, mas quando chega a hora de dedicar tempo para elas, de abrir mão do videogame, do futebol, eles acabam que falham e acham que é possível ter um bom relacionamento sem pagar o preço necessário. E aí as mulheres vão lá e acabam separando deles, saindo fora deles, porque eram bebezãos. Então eu poderia dizer aí aqui a mesma coisa dos filhos, como eu falei. Cultivar as emoções dos filhos. Vencer requer tempo. Se você quiser ser uma pessoa que vai vencer na vida, você vai ter que fazer um planejamento. Eu tenho um planejamento para os próximos 10 anos da minha vida. Quando eu tiver com 46 anos de idade, eu sei aonde eu quero chegar. As minhas metas, o meu ministério,
que é a igreja a qual eu faço parte, a minha vida amorosa, os meus filhos, quantos filhos eu quero ter, o carro que eu quero ter, que tipo de carro pelo menos eu quero ter, onde eu quero morar. E tudo isso está sendo feito, tá sendo feito agora. Na verdade, já comecei a fazer isso há muito tempo, mas eu tô dando sequência agora. Tem gente que olha para mim e, poxa, o cara mora nos Estados Unidos, que sorte! Que sorte! Só Deus sabe o que passei até aqui, para chegar até aqui. Não é sorte. Nada na minha vida foi sorte. Eu não me faço de vítima. Eu não sou vítima. Poxa, eu nasci na periferia, meu pai foi assassinado, fui abusado por um pedófilo, a minha mãe fez isso comigo, meus irmãos ficaram presos, coitadinho de mim. Não, eu não sou esse tipo de cara. Não me chamem de vítima. Me dê um tapa na cara que é melhor. Mas também não me chamem de sortudo, porque eu não sou sortudo. Se eu já morei na Inglaterra, é porque eu paguei um preço. Se eu moro nos Estados Unidos, é porque eu paguei um preço. Se eu tenho uma empresa que um dia ela vai se tornar conhecida nacional e internacionalmente, eu paguei um preço. Se um dia você me vê palestrando aí, eu estou pagando esse preço. Se um dia você lê algum livro que o autor se chama Glauco Vidal, eu estou escrevendo os livros, eu estou pagando o preço. Se um dia você me vê com uma mulher bonita, com filhos bem arrumados, bonitos, eu estou pagando o preço. Se for bonito, vai puxar a mãe, é claro. Mas eu estou pagando um preço, você entende? Não é nada do nada. Eu não ganhei na Mega Sena. E se eu ganhasse na Mega Sena, eu já teria perdido todo o dinheiro. Isso teria trazido grandes problemas para minha vida. Eu estaria todo endividado, com a Jota na minha cola. Então o que eu quero está sendo construído. Isso é o que eu queria falar para você nessa palestra. Neste episódio. Se você quer dar certo na vida, você vai precisar ser paciente. Encontrou uma pessoa que você gosta? Ela é linda, cheirosa, maravilhosa, mas saiba que essa pessoa vai trazer desafios para a sua vida. O que você chama de problemas, na verdade, são desafios. Abriu uma empresa, vai pagar impostos, vai pagar funcionário, vai pagar direitos trabalhistas, vai ter que pagar taxas e taxas para o governo, vai ter que pagar taxa para a prefeitura, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir dinheiro na estrutura física do negócio. Não é só abrir uma loja e colocar um nome bonito. Não. Existe um bastidor, existe um processo. Espero que você tenha entendido exatamente tudo que eu falei. E espero que você seja paciente consigo mesmo no processo do tempo. Que você não seja uma pessoa exigente demais. Sabe, você entrou em uma igreja e não consegue abandonar um vício? Calma. Você está tentando abrir mão de um vício? Coloque outro hábito no lugar. Se vence um hábito ruim colocando um hábito bom no lugar. E não é do dia para a noite, tá bom? Espero que a gente possa se ver na última palestra, no próximo episódio e que tenha feito a diferença na sua vida. Fique comigo, porque eu tô aqui com você no próximo episódio. A gente se vê lá, valeu?